Então vamos ler o arquivo peso altura 1.txt. O que é que tem nesse peso altura 1.txt? Bom, praticamente tem a mesma coisa. A grande diferença é que nesse arquivo aqui tem um cabeçalho. Vê só, tem aqui um cabeçalho informando o nome das variáveis que estão aqui neste arquivo. Aí eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque quando tu abre o arquivo, tu bate o olho aqui e já sabe do que se trata a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 ou todas as colunas que estiverem com cabeçalho. Agora, na hora de ler esses dados com R, você tem que colocar um argumento a mais, que é para especificar que ali tem um cabeçalho. Só essa é a grande diferença. Então vamos lá para o R, voltando para o R. Então, aqui no R, veja o que a gente vai ler o que agora? O arquivo peso altura 1. Não é mais o arquivo peso altura, é o peso altura 1.txt. Então é o seguinte, se tem um cabeçalho lá, a gente tem que especificar que ali tem um cabeçalho. Tudo bem, mas como é cabeçalho em inglês, né? Porque os comandos no R, até que a gente faça pacotes novos e deixe em português, os comandos, a maioria deles são em inglês. Então, cabeçalho em inglês é header. Então, existe um argumento aqui na função readTable que se chama justamente header, que é cabeçalho. Então, para você colocar outro argumento aqui na função, você coloca a vírgula e o nome do argumento. Então, eu te falei que o nome do argumento é header, então você coloca header igual, e nesse caso você vai colocar um valor para esse argumento. Então, no argumento header, ele aceita dois valores, ou verdadeiro ou falso, que no caso a gente sabe que variáveis lógicas no R, verdadeiro chama-se true, em maiúsculo, e falso chama-se false, também em maiúsculo. Bom, a gente está querendo dizer que sim, nós queremos que quando o R lê esse arquivo, utilizando o comando readTable, ele leia considerando que ali tem um cabeçalho, ou que na primeira linha é o cabeçalho do arquivo. Então, eu vou colocar aqui o header true. Então, vou colocar aqui, ó, true, em maiúsculo, tá? Que é o padrão do R. Então, essa é a variável lógica que significa verdadeiro. Então, você coloca assim, header true. Isso significa dizer que o readTable vai entender que aquele arquivo tem um cabeçalho. Então, quando nós lermos isso aqui, nesse caso, lendo o arquivo peso altura, né, que tem um cabeçalho lá, como eu te mostrei, se eu ler aqui, ele lê de forma correta, sem apresentar nenhum erro, e ao executar aqui o dados, você vai ver que ele leu realmente de forma correta o meu arquivo. Só que eu quero ver só a parte superior, o que é que eu faço? Utilizo aqui o comando head. Então, no comando head, eu coloco aqui dados, que é o meu data frame, que foi lido, não é isso? E executo aqui e vejo a parte superior. Agora, olha que sensacional. Quando eu uso o comando header, ele vai ler e já vai colocar aqui por padrão. Na realidade, ele faz o seguinte, ele entende, né, que eu especifiquei aqui, que temos aqui no argumento header, dizendo que é verdadeiro, então eu estou especificando que eu estou lendo um arquivo com cabeçalho. Então, o R vai entender o seguinte, que aqui o cabeçalho existe no arquivo e eu vou pegar este cabeçalho e colocar como o nome das minhas colunas. Vejam que no arquivo anterior, aqui era V1, V2, V3. Agora não. Agora o R nomeou, ou seja, substituiu V1, V2, V3 para os nomes das colunas que está lá no cabeçalho do meu arquivo. Lá na primeira linha do meu arquivo, porque eu estou dizendo para o R, olha só, considera que a primeira linha do meu arquivo é o cabeçalho. Então, esse cabeçalho, você utiliza esse nome, né, esses nomes que estão no cabeçalho, para nomear as colunas dos dados. E foi isso que ele fez, nomeou as colunas dos dados. Então, agora as colunas dos dados estão nomeadas de acordo com o meu cabeçalho.